Os fins justificam os meios? É uma pergunta? É uma resposta? Bom, esse é o tema do programa de hoje e estamos de volta para o terceiro bloco. Falávamos do procedimento antes, protocolos. Uma questão antes da gente passar para o intervalo, me ocorreu a dificuldade do procedimento. Foi referido à polidez na antiguidade grega, mas tudo isso entrava no espectro da virtude mesmo. O sujeito tinha que desenvolver as virtudes em si. A ritualização ela ainda não era clara, tanto que era pela retórica que se dava isso. E hoje nós vemos a dificuldade, muitas vezes, de trabalhar somente com base na retórica. No discurso jurídico, isso para quem não é do meio jurídico, a pessoa não tem a dimensão, mas no discurso jurídico, muitas vezes nós ficamos submetidos a situações onde a pessoa, o profissional, está baseado apenas na retórica e não respeita a devida procedimentalização que deveria ter. O procedimento é método, o procedimento é metodologias, o procedimento é uma absorção de uma técnica que tem que começar com o estudante e depois isso tem que se incluir na vida do profissional. Fundamentalmente é uma garantia. É a garantia que desde o início que se começa a ter o contato com o conteúdo jurídico é o que nos vai dar a garantia até o fim da vida. Porque se a gente não tiver o apego a uma procedimentalização mínima, nós vamos ficar aos fins do déspota do momento. Mas ela também não é um fim em si mesmo, não é isso? E tem... Ela, quer dizer, a Sim, procedimentalização, o procedimento. Sim. Que realmente o procedimento é algo muito importante como elemento que elimina o arbítrio da subjetividade. Isso. Nesse sentido, em uma instituição que eu conheço, se criou um manual de procedimentos para obtenção de determinadas bolsas, etc. Então, saiu da discricionalidade do diretor, Do concessor da concessor, bolsa. e preenchidas aquelas condições, a pessoa faz jus à bolsa. Mesmo sendo alguém que você não gostaria de dar. Independentemente. E não interessa. Esse é o ponto. E essa é uma grande conquista. Agora, no caso do direito, às vezes nós temos problemas com o modo como nós usamos os meios ou o procedimento. A imperícia no uso do procedimento. Né? Porque se no mundo fático, de fato, alguém foi vítima de alguém que o atropelou, mas o promotor, nós temos um promotor aqui, ex-promotor, redigiu mal a peça, né, a denúncia, e ela é inepta, essa pessoa, mesmo que tenha direito no mundo fático, que tenha sido vítima no mundo fático, não pode acontecer nada no processo. Vamos declarar nulidade por causa da inépcia dessa denúncia. Né? Então, a gravidade da imperícia ou da utilização não correta do procedimento. Né? Mas esse não invalida o procedimento. Esse é o risco da democracia, né? Porque o Estado não soube escolher bem no concurso público, que é procedimental, esse cara que fez a denúncia inepta, um incompetente, ele faz com que todos a vítima mesmo tenha que pagar pelo seu erro, mas é o custo da democracia, ter um incompetente que não sabe fazer. Quando um juiz não fundamenta uma decisão de prisão e o bandido sai para a rua, é o custo da democracia. Porque talvez os eleitores tenham que votar melhor nos políticos e façam melhores leis que exijam concursos públicos mais rigorosos e não concursos públicos de quiz shows, porque aí o outro problema de transformação do procedimento num quiz show, em um simulacro, em decorebas, e aí você já não seleciona expertos. Você só seleciona espertinhos. E aí é um problema. Não tem procedimento que nos salva. Assim como nada nos salva do relativismo, nada nos salva da ficcionalização do procedimento. Né? Penso assim, de certo modo. Né? Isso quer dizer que a gente não tem uma solução cabal definitiva. Não, entre substância e procedimento, essa é a grande... O direito, eu tenho escrito muito sobre isso, substancialismo e procedimentalismo. A grande questão é o substancialismo não pode abrir mão do procedimentalismo, do procedimento.
O erro é, às vezes, o procedimento abrir mão da substância. A gente poderia... Ali está o busilis. Né? A gente poderia dizer, não é, que há algo na nossa condição humana que sempre somos tomados, todos nós, num afã da híbris, da desmedida. Né? Isso não tem cura. Não. Não tem cura. Falibilidade no procedimento, né? Isso não tem cura, mas isso precisa ser constantemente domesticado, se queremos ter um convívio, se queremos viver na polis. Aí entra a questão do constrangimento também. Do constrangimento. De vários setores. Você não pode fazer qualquer coisa porque ou o seu superego no plano psicanalítico vai te conter, vai te avisar, ou o constrangimento linguístico, a linguagem pública, que vai impedir que você, com sua linguagem privada, faça uma bobagem. Ou diga algo. Que quando nós colocamos, mas de onde se funda o constrangimento? Né? Ele está dado numa ordem divina, ele está na natureza. Né? São várias tentativas de buscar onde poderíamos basear, não é? É uma questão que interessa a você muito, né, Anderson? Do ponto de vista psicanalítico, né, Freud começa com um estudo neurológico das afasias em 1891, né, e ele vai dizer, bom, existe um aparelho de linguagem, né, e esse aparelho, por mais que ele tenha um suporte neurológico, mas ele tem uma autonomia. Né? Quer dizer, se a gente quiser falar, a gente tem que se submeter, no mínimo, à gramática, à sintaxe. Vê? Então, tem uma regulação que se faz no próprio ato de falar. Porque se o outro não segue nenhuma gramática e nenhuma estrutura mínima, o outro vai dizer, eu não estou te entendendo. Né? Me fale mais claro, né? Desculpa cortar, mas é um problema no discurso político hoje, ou supostamente político, que a gente percebe, porque não há mais um bem compartilhado. Isso, ao menos, eu tenho tido essa percepção pré-eleições de 2018. A gente não consegue achar um único bem compartilhado. Sim. O sistema político eleitoral, ele não está em reforma nenhuma a curto prazo, que se saiba, ao menos, uma reforma substancial. Talvez aumente um aninho, reduza um aninho aqui, acabe com reeleição, mas reformas mais substanciais nos partidos políticos não estão ocorrendo. Por isso, a definição dos bens, o que é um bem compartilhado para nós brasileiros, ela não é estimulada, não há isso. E aí a gente vê isso sendo fragmentado cada vez mais. E o pequeno gesto torpe de alguém com poder, muitas vezes vira a legitimação de vários gestos torpes do cidadão comum. E aí uma banalização do desvio do fim, não há procedimento que salve. Por favor, se ele pode, por que... O procedimento vira procedimento pelo procedimento. Eu tenho acompanhado isso numa situação específica, envolvendo determinada situação governamental. O procedimento foi incrivelmente burocratizado, o fim foi perdido. O fim deveria a busca de um bem altamente qualitativo, nobre, mas o bem não importa mais, porque os protagonistas fazem o que querem, jogam com o procedimento, e o procedimento está na mão dos protagonistas. Esse é um ponto, né, em nome do procedimento, você elimina qualquer possibilidade substancial quando o protocolo, o procedimento, como queira chamar, ou o processo, ou a linguagem, porque a linguagem é condição de possibilidade, a linguagem pública, porque é assim que o procedimento ele tem que te constranger a você seguir o caminho e não escolher o incompetente porque é seu amigo, em vez do competente que não é seu amigo, mas que pelo procedimento você vai ser obrigado, você vai ficar constrangido a colocá-lo. Então, eu chamo isso no direito, no dicionário de hermenêutica, que eu estou lançando agora, eu tenho um verbete chamado constrangimento epistemológico, que é o modo de fazer agora, isso. Isso que o Anderson disse,
nós temos um exemplo muito presente. Se esses meios que nós temos vão alcançar o fim desejado, a discussão em torno da reforma trabalhista. Se essa reforma trabalhista, a proposta de reforma trabalhista, vai realmente tutelar os direitos dos trabalhadores. Alguns dizem que sim, outros dizem que essa atual não tutela, na verdade é um empecilho. Então, agora, como chegar a um consenso? Quando nós trabalhávamos numa ordem ou numa sociedade mais estável, vamos dizer assim, menos polimórfica, menos plural, não era tão complicado estabelecer esses consensos básicos, né? Então, esse é um traço do nosso tempo também. O pluralismo, a polifonia que marca o nosso tempo, muitas correntes que estão em concorrência, né? Faz com que essa tarefa se torne mais complexa. Agora 2018 vai ser um divisor de águas aí, porque nós vamos perceber as regras do jogo dificilmente vão pelo cenário, sobretudo o TSE talvez não faça grandes modificações para não gerar maior instabilidade e nós vamos ver possivelmente várias pessoas investigadas, várias pessoas que são nomes polêmicos e talvez nós tenhamos todos os principais candidatos à presidência da República com algum tipo de mácula recente na sua biografia. E aí a possibilidade de se chegar, vamos supor, em um segundo turno com mínimos bens comuns é quase inviável, porque novamente nós vamos ter setorização, nós vamos ter uma categoria querendo, um determinado grupo querendo a defesa dos seus direitos contra os direitos dos outros. Isso a gente está percebendo já na reforma trabalhista. A reforma trabalhista está sendo um jogo de empurra entre sindicatos que não querem perder, sobretudo, contribuição sindical, não querem perder o seu protagonismo na relação, e o empresariado que quer ter menos ônus, reduzindo o custo com os sindicatos, com as contribuições, e quer ter uma maior liberdade de tratar com o trabalhador sem ter que tudo passar pelo sindicato. Por isso, talvez esse espectro criado agora com a reforma trabalhista seja projetado em 2018 para uma eleição presidencial. E aí, paradoxalmente, o maior país comunista do mundo, que é a China, serve de parâmetro, né? Não posso perder a piada, né? Para o capitalismo. Isto é, o melhor regime é onde não tem liberdade de imprensa, onde não tem direitos trabalhistas ou são limitados, que é a China. Então, o empresário brasileiro fica de olho exatamente, paradoxalmente, se Marx soubesse disso, né? Evidentemente. Mas não se pode dizer que não tem aí uma dialética, né? Que aí, no caso, o comunismo criou a sua dialética, que é o modo capitalista de administrar direitos dos trabalhadores. Não se deixa de ser uma subdialética ou uma metadialética que acontece. Mas o direito de literatura vai para o quarto bloco. Nós estamos discutindo os fins justificam os meios. A gente quer falar depois rapidamente sobre essa questão do realismo jurídico, da ordem pública, do clamor das ruas ou clamor da Constituição. O que se faz? Nós já voltamos para o bloco final. Não saia daí.